Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Rodrigo. Mais uma quarta-feira, estamos aqui, gente. Sejam bem-vindos à nossa aula desta quarta-feira, gente. Cara, que tema! Você que está aqui hoje, você está no dia certo, na hora certa, para ter o tema que é, sem dúvida, um dos mais maneiros da biologia. Cara, hoje a gente vai falar um pouco sobre o sistema nervoso humano. Cara, que órgão é esse, né? Que órgão cheio dos mistérios, cheio das complexidades. E a gente hoje vai trazer esses mistérios para vocês e a gente vai bater um papo sobre aquilo que é relevante para você que vai fazer a prova do Enem. Então, gente, boa noite, sejam bem-vindos para essa aula. E vambora? Deixa eu ver a galera aqui, ó, do chat. Boa noite, pessoal muito educado, boa noite, todo mundo dando boa noite, eu gosto disso, né? Então vamos lá, gente. Vamos falar sobre sistema nervoso. Cara, quando eu falo com vocês sobre o sistema nervoso, eu tô falando de um sistema que ele tem a seguinte característica. Ele serve para permitir as interações. Cara, tenta imaginar se você não tivesse sistema nervoso. Cara, ia ser terrível, né? Ia ser terrível. Imagina animais que não têm sistema nervoso. Cara, eles sofrem, por exemplo, um dano e eles não percebem. E aí eu vou trazer uma polêmica que é a seguinte. Gente, é bom sentir dor? Sentir dor é importante? Aí vai falar assim, eu odeio sentir dor. Cara, mas sentir dor é uma coisa boa, porque isso indica que você está com algum problema. Então tenta imaginar um cara que infartou. O normal é a pessoa infartar e ela sentir um desconforto, sentir dor. Aí o cara tá infartando, o cara sente uma dor no peito. Aí o cara, tô sentindo uma dor, o que o cara faz? Ele vai no hospital, aí descobre que ele está infartando. E aí melhora, né? Vamos torcer para o médico lá resolver isso. Agora, tem pessoas que não infartam e não sentem dor. Cara, se o maluco infartou e não sentiu dor, quando é que ele descobre que infartou? Na autópsia. Meu Deus, que cruel. O cara estava infartando, mas não estava sentindo dor. O coração ali, sucumbiu. E o maluco, foi de arrasta para cima. Gente, olha que parada. Então, gente, sentir dor é uma coisa boa, porque isso está indicando que alguma coisa está errada. E o que você tem que fazer? Você tem que gerar uma reação para isso, tá? Deixa eu ver aqui, Olha aí, Maria Eduarda, por meio das dores que se descobrem as doenças, né? É mesmo princípio. Cara, Sara Barbosa, sabe qual é o paciente que geralmente infarta e não sente dor? É o diabético, tá? Então ele tem essa perda de sensibilidade, que aí faz o cara às vezes perder o pé, perder a perna, mas um diabético que infarta é perigosíssimo, porque ele pode não ter dor, né? Deixa eu ver aí, uma vez eu vi uma entrevista na Globo, uma mulher que tinha dor. Cara, a Júlia mandou assim, a mulher que pegava as paradas que não sentia dor, parada que saiu do fogo. Cara, ela só se lesiona. Então, gente, sentir dor é importante. Para você saber, que você precisa tomar uma atitude, precisa fazer alguma coisa. E vamos ver, gente. Vamos tentar puxar aqui. A higiene e educação são muito importantes para o bem-estar do animal e de seu tutor.
Por isso, a Keldrin desenvolveu a linha Pet Kiss para ajudar você que está com um filhotinho em casa. Dá só uma olhadinha na linha completa. Eliminador de manchas e odores, educador de mordida, educador pipi pode e educador pipi não pode. Pet Kiss, apaixonados por pets. Saldão de aniversário Rede Economia. Seu carrinho cheio com mais economia. Piraquê recheado maltado, 2,29. Batata craque tradicional e extra fina, 9,99. Extrato de tomate elefante, 4,99. Petit Suisse Bob Esponja, 6,99. Queijo parmesão ralado Presidente, 5,99. Queijo fatiado mussarela ou prato Presidente, 9,99. Toalha de papel Bon Petit, 2,99. Sabonete Protex 85 gramas, 2,99. Baixe ou atualize seu aplicativo e aproveite ofertas e descontos incríveis. Ele não sente dor. Ou seja, se você meter uma agulha, se você der uma marretada no Bob, ele não sente dor, porque esponja não tem sistema nervoso. Nossa, que horror! Agora, quem foi que lançou essa modinha do sistema nervoso? Quem lançou essa modinha foi o chamado sistema nervoso difuso. Rodrigo, quem foi o primeiro animal a ter sistema nervoso? Vou botar aqui logo o exemplo para você matar a sua ansiedade. São os quinidários. Rodrigo, que desgraça é essa? Quinidário. Aí, gente, quinidários são as águas-vivas, a anêmona. Cara, aqui foi a primeira vez que apareceu um sistema nervoso. Só que olha o nome, gente. Sistema nervoso difuso, ou seja, esse sistema nervoso está espalhado. Ele é um sistema nervoso que não apresenta o quê? Não há integração. Os órgãos do sistema nervoso não estão integrados. Logo aqui também, ó, não há cefalização. Mas, Rodrigo, o que é isso, cefalização? Gente, é só você lembrar. O que é céfalo? Céfalo é cabeça. Então, se você pegar, por exemplo, uma água-viva, pegar, por exemplo, uma anêmona, não existe uma estrutura ali que é uma cabeça para ser um centro nervoso. Então, tá tudo muito zoado, tá tudo muito espalhado. Mas lembra, o cara tá começando. E quando você começa alguma coisa, você tem que começar esculachando ou tem que começar na humildade? Esse cara aqui começa na humildade. É a primeira vez que aparece o sistema nervoso. Então, são vários neurônios, eles não têm uma integração. Então, se você enfiar uma agulha numa água-viva, ela vai sentir a dor. Talvez ela não consiga identificar da onde vem a dor. Mas já é uma melhoria. Tudo bem, gente? Ah, mandaram aí, ó, serem inteirados, isso aí, né? Deixa eu ver. Tem os casos também de infarto silencioso. É, olha aí. Fica ligado. Então já vimos aí o primeiro caso de sistema nervoso. Agora vamos ver o segundo, que aparece, gente, na maioria dos invertebrados, tá? É o chamado sistema nervoso ganglionar. Meu Deus, o que é isso, Rodrigo? Vamos ver. O sistema nervoso ganglionar, vou usar um organismo aqui como exemplo. Um organismo que eu acho, ó, super fofinho. E aí, alguém sabe que bicho é esse? Rodrigo, é o bicho seta. Não, isso aqui é uma planária, tá? E o que seria o sistema nervoso ganglionar? Ele vai ter duas regiões, em tese, no que seria a cabeça, com maior agregado de neurônios. Então, ao longo do corpo, existem várias bolinhas que já são menores. Cara, cada estrutura dessa que eu estou desenhando em verde é uma rede de neurônios. É uma rede de neurônios, tá? Tá vendo aqui? Então, pessoal, essa bolinha aqui na frente, a gente vai chamar de gânglio cerebroide. Porque funciona como se fosse um cérebro, tá? E esses outros aqui, ó, são só os chamados gânglios nervosos. E você pode ver que todo esse sistema aqui tem integração. Então, algumas vantagens aqui. Aqui, ó, a integração. Você pode ver que existem fibras que conectam esses neurônios. E aqui, ó, a integração e a cefalização.
Cara, aqui já existe uma região que eu posso falar que é a cabeça. E cabeça é um bom lugar pra quê? Pra usar boné? Não. É um bom lugar pra botar um cérebro, né? Então isso aqui já é um esboço de cérebro. Lembrando, gente, que esse lance aqui de cefalização, que é ter cabeça, isso acontece por conta de ter aqui a chamada simetria bilateral, que é algo que eu vou explicar melhor pra vocês nas aulas de reino animal. Mas o que é simetria bilateral? É quando você consegue dividir o corpo aqui no meio. Os animais que você consegue fazer essa divisão aqui no meio, eles costumam ter, ó, uma cabeça, que é linda, maravilhosa pra quê? Pra meter um sistema nervoso. Tá legal? E qual o exemplo de animal que vai ter isso aqui? Vou botar aqui, ó, invertebrados em geral. E o último grupo de animais aqui, ó, que tem sistema nervoso, é o nosso. É o chamado sistema nervoso cérebro espinhal. Esse sistema nervoso, eu não vou dar detalhes, por quê? Porque ele vai ser o sistema nervoso humano, que eu vou explicar aqui hoje. E quem acaba apresentando esse sistema nervoso? São os vertebrados. Só vou dar um papo para vocês aqui. Esse sistema nervoso, ele costuma ter uma localização, aliás, costuma não, ele tem que ter uma localização que fica aqui, ó, nas costas. A gente chama isso de localização dorsal. Só tu lembrar, quando o maluco malha costas, ele pode falar assim, ó, tô malhando aqui, ó, olha aqui, ó, tô malhando aqui, ó, dorsais. E o nosso sistema nervoso, ele fica por aqui, fica nessa região. Caraca, que maneiro, então o sistema nervoso dorsal. Ele tá aqui, e tu pode ver que a tua medula passa aqui por trás. Geralmente é um tubo único, e esse tubo, ele é oco por dentro. Então é tubo único e é um tubo oco. Ele tem um cano por dentro, ele tem um buraco por dentro. Rodrigo, o meu sistema nervoso tem um buraco por dentro? Tem. E isso é maneiro, sabe por quê? Porque dentro desse buraco passa um líquido, que vai fazer amortecimento de impactos, que é um líquido chamado de fluido ou líquido cefalorraquidiano. Será que você já ouviu falar desse nome? Deixa eu ver aqui, ó. Cara, o pessoal tá perguntando muito sobre os diabéticos, né? Por que os diabéticos têm infarto sem sentir dor? Cara, uma das consequências da diabetes é o comprometimento dos nervos. Existe a chamada neuropatia diabética. Então ela compromete nervos, os nervos perdem a sensibilidade. Isso acontece nos pés, que aí o pé do diabético acaba ficando muito comprometido, com lesões. E aí, se o cara não cuidar, pode levar a situações de amputação. E, além do pé, ele tem essa perda de sensibilidade em outros lugares. Então, se o diabético infartar, ele tem dificuldade em sentir dor. Pode não sentir nenhuma, e aí já era. É muito grave isso, tá bom? Aí, ó, a Helena, os animais também têm sistema nervoso? Tá aqui, ó. Cara, tudo aqui é animal. O único animal, aliás, Helena, anota isso aí, tá? O único animal que não tem sistema nervoso são os poríferos, são as esponjas. Todos os outros animais vão ter, tá legal? Vai depender de qual é o tipo de animal para definir qual é o tipo de sistema nervoso, mas todos têm. Tudo bem, gente? Foi aí? Cara, que maravilha, hein? Eu vou dar aquela liberada aqui, ó, para vocês darem aquele print maroto, aquele print, vai, dá o print, dá aí, cadê? Olha aí, cara, olha só, lá, olha a Júlia. Pô, Júlia, tu quer me zoar, né? Pode escrever o nome do líquido? Vou escrever, Mariane. Print, vamos lá. Renan, traz a gente agora pro slide, por favor. Traz a gente pro slide. Cara, olha aqui. Aqui nós temos uma imagem que eu peguei o cérebro e cortei aqui ao meio, ó. E a gente tá vendo as áreas do sistema nervoso. Daqui a pouco eu vou descrever para vocês essas principais áreas, o que cada uma delas faz. Ai, Rodrigo, tô super ansioso. Aqui a gente também vê uma imagem do cérebro inteiro para a gente entender algumas coisas. Tem muita parada maneira aqui pra gente falar. E eu queria começar por essa imagem aqui. Gente, o nosso sistema nervoso, ele tem que estar extremamente protegido, porque é algo nobre, é algo muito importante. Por exemplo, você percebeu que eu tô meio descabelado? Eu vim para cá, pô, de Ubermoto. Não sei se a sua na cidade tem, aqui no Rio, cara, é a melhor coisa agora para se deslocar. É muito bom.
Pô, e eu vim de um bermoto, botei um capacete, por quê? Eu quero ter uma proteção a mais do meu sistema nervoso. Mas sem o capacete eu tenho o quê? O crânio. E se a gente for pensar na medula espinhal, que ela desce, né, por aqui, ela está protegida pela coluna vertebral. Então a nossa coluna vertebral, que é formada por ossos chamados de vértebra, tem um buraco no meio. E a medula espinhal passa aí por dentro. Então, gente, é algo muito precioso, é algo muito importante. Então eu tenho que ter uma proteção óssea por fora. Só que além dessa proteção óssea, o nosso sistema nervoso ele é envolvido por 3 membranas que estão aqui. Dura mater, aracnoide e pia mater. Essas 3 membranas, elas existem ao redor do teu cérebro e elas existem aqui, ó, ao redor da tua coluna. Todo o teu sistema nervoso tem essas películas, tá? E essas membranas nós vamos chamar de meninges. Tanto que a inflamação delas é a chamada meningite. Lembra? Meningite que é causada por bactérias, quando isso aqui inflama, amigo. Nossa, né? É um problema gravíssimo. E o que vai acontecer entre essas meninges? Tem o líquido que eu falei para vocês. Que o objetivo desse líquido, que é o líquido céfalo-raquidiano ou fluido, né, cérebro-espinhal, o objetivo dele é amortecer impactos. Porque imagina, tá aqui o teu crânio e dentro tá o teu cérebro. Cara, se tu fizesse assim, ó, pô, cara, o teu cérebro podia bater no teu crânio e ficar lesionado. Mas, gente, isso não acontece. Porque existe um líquido que deixa o seu sistema nervoso todo mergulhadinho, né? Então, quando tu faz assim, pá, o líquido ele retém um pouco desse impacto. Então, gente, é muito importante. E agora uma aplicação médica disso. Se você estiver com alguma inflamação da meninge, isso vai indicar uma inflamação também no líquido céfalo-raquidiano. Então, se um dia, Deus te livre e guarde, tá? Tô orando aqui agora para Deus te livrar dessa desgraça que é a meningite. Mas se alguém pegar a meningite, como é que o médico faz esse exame, né? Tô com meningite, uma das coisas que acontece é o pescoço ficar rígido. A pessoa com meningite não consegue encostar a ponta do queixo no peito. Ela vê o pescoço duro. E um dos exames que o médico faz para ter certeza é pegar uma agulha e enfiar no meio da coluna vertebral do cara. Manda o cara ficar assim, ó, fica assim de conchinha. E aí tu vem aqui, ó, na lomba dele e enfia uma agulha. E a ideia da agulha é entrar nesses espaços aqui, ó, que eu tô mostrando aqui pra vocês, ó. É claro, não estão aqui em cima, né, no pescoço. E o pior é que dá pra fazer aqui do pescoço. Mas o comum é coletar da coluna lombar, lá embaixo. E aí eu enfio a agulha aqui, ó, e coleto o líquido. Se o líquido tiver sinal inflamatório, é porque esse cara tá com meningite. Se você já viu algum seriado médico, cara, esse procedimento chama-se punção lombar. Acontece bastante, né? Olha aí, ó. Caraca, Tayane, tava com suspeita de meningite. O sangue de Jesus tem poder, credo, eita, olha aí. Vamos lá. Então, gente, vamos trazer a galera pro quadro aqui, Renan. Vamos lá, vamos trazer essa galera pro quadro e vamos falar agora sobre o sistema nervoso humano. Sistema nervoso humano. Sistema nervoso humano. Muito bom. Deixa eu ver se tá aparecendo ali. Tá. Primeira coisa que eu quero trazer para vocês são as proteções. Quem são as proteções desse sistema nervoso? A gente tem crânio e coluna. Essa é a primeira camada de proteção, são proteções ósseas. A gente vai ter como proteção também as meninges. E aí, quais são as 3 meninges que nós temos? Nós temos a dura mater, que está por fora. A gente tem a aracnoide, que é a intermediária, e a pia mater. Rodrigo, é fundamental que eu guarde o nome dessas 3 membranas? Gente, se você lembrar que existe meninge, eu já fico feliz, tá? E além dessa proteção óssea e das meninges, a gente tem uma terceira proteção, que é o líquido céfalo-raquidiano, que também é conhecido como licor. Rodrigo, é licor? Não, cachaceiro. O nome é licor. Tem um QU aqui, tá bom? Então essas aqui são as 3 proteções do sistema nervoso. Foi? Cara, vamos ver agora as divisões. Como é que eu organizo o sistema nervoso? Pessoal, a gente vai dividir o sistema nervoso em 2 grandes blocos. Existe o que a gente vai chamar de SNC. Rodrigo, o que é isso? O que é isso?
Cara, SNC é o chamado sistema nervoso central. São todas as estruturas nervosas que estão nesse eixo aqui, ó, estão no meio. E o que seria sistema nervoso central? Isso aqui e isso aqui. E como é que eu chamo isso daqui? Aí alguém vai falar assim, cérebro. Não, gente. Cérebro é uma parte disso aqui. O nome dessa estrutura toda se chama encéfalo. Rodrigo, eu já ouvi falar de cerebelo, de ponte, bulbo. Cara, tudo isso faz parte do encéfalo, tá bom? E toma cuidado, encéfalo é uma área muito maior que contém o cérebro, tá? Eu vou mostrar numa imagem pra vocês daqui a pouco o que é o cérebro, pra tu ficar ligado, pra tu não ficar pensando besteira. Então, quando você fala cérebro, você tá pegando uma área mais restrita. Quando você fala encéfalo, é uma área maior. E aí tem aquele termo, né? AVC, AVE. Tu sabe o que é AVC? Tu sabe o que é AVE? Se tu sabe, escreve no chat que eu quero ver. Quero ver quem é o primeiro que vai escrever o que é AVC e o que é AVE. Cadê? Demorou? Gente, AVC é acidente vascular cerebral. AVE é acidente vascular encefálico. Então é uma lesão vascular no seu cérebro ou encéfalo. Só que toma cuidado, porque quando você fala AVC é no cérebro, mas o cérebro está no encéfalo. Então todo AVC é um AVE, mas nem todo AVE é AVC. Porque, gente, o encéfalo é uma área maior e o cérebro faz um componente ali. E o bizarro é que quando você tem um AVC no cérebro, o cérebro é uma área muito nobre, é uma estrutura do sistema nervoso muito importante. Vai fazer falta, gente. Vai fazer falta. Tá legal? E o que a gente vai ter também de sistema nervoso central? A gente vai ter a medula, que é chamada também de medula espinhal, spinal cord em inglês. E se tem o sistema nervoso central que está no centro, o que a gente vai ter no chamado sistema nervoso periférico? Cara, no sistema nervoso periférico, o SNP, periférico é o que parte do central. Então a gente vai ter aqui nesse grupo, gente, os nervos. Então vão ter vários nervos saindo, tá? E quando sai um nervo, por exemplo, do seu cérebro, ele é chamado de nervo craniano. Então aqui são os nervos encefálicos ou cranianos e aqui são os nervos raquidianos. Lembra que a medula era chamada de medula raquidiana? E além dos nervos, a gente também vai ter os gânglios. Então estruturas nervosas fora do sistema nervoso central compõem o sistema nervoso periférico. Tudo bem? Pegaram aí, gente? Deixa eu ver se tem dúvidas aí, né? Olha aí, ó, a galera mandou bem, encefálico, né? O cara teve você jogando no PC. Nossa, né? Estão respondendo questão? Né? Cara, dá um print aí, que eu vou apagar agora tudo. Mandou o print? Mandou? Ah, apareceu mais pergunta aqui. Qual a função da hipófise? Vamos falar. Emanuel, a minha mãe já teve 3 AVC. Nossa, gente. Ah, perguntaram o que são gânglios? Cara, o que são os gânglios, né? Gânglios são agregados de neurônio que ficam fora do sistema nervoso. Quando a gente pega, por exemplo, um nervo, o nervo é só o axônio. Agora, quando você pega aquela cabeça do neurônio, o corpo celular, e ela está fora do sistema nervoso central, isso é o gânglio. Tudo bem? Deixa eu apagar aqui para a gente continuar. Eita, vamos lá, gente. Desiste não, hein? Maravilha, hein? Vamos falar, gente, primeiro do encéfalo. Aqui tem algumas áreas que são extremamente importantes. Cara, e a primeira área?
a gente vai chamar de cérebro. E a gente vai observar que o cérebro, ele é dividido em regiões que são chamadas de lobos. Rodrigo, não é lobo, não? Não, são lobos. Renan, traz um slide aqui para mostrar para a galera. Olha só, nessa imagem aqui, você está vendo essa estrutura aqui em cima. E isso aqui seria o cérebro, tá? Tá vendo essas dobras? Cara, essas dobras são as chamadas circunevoluções cerebrais. E na aula de biologia, toda vez que tem dobra, qual é o objetivo disso? Dobra é para aumentar a superfície. Então, quando a gente nota essa dobra aqui, é para a gente ter mais neurônios na superfície do cérebro. E o cérebro ele é conhecido também como massa cinzenta. Por quê? Porque por fora, externamente, nós estamos vendo os corpos celulares, que têm coloração cinza. Então, quando a gente tem as dobras, a gente aumenta a superfície de contato, então vai ter mais neurônio. Se você pegar um coleguinha que tem um cérebro mais liso e outro tem um cérebro mais enrugado, cara, o que tem cérebro mais enrugado, ele tem uma tendência a ter mais o quê? Neurônios. E tá vendo essas áreas pintadas aqui, gente? Essas áreas pintadas são as áreas que a gente chama de lobos. Então, por exemplo, esse cinza que tá aqui, ó, sei lá, isso aqui na tua opinião é cinza? Acho que é cinza, né? Cara, isso aqui é o chamado lobo frontal. O que a gente vai ter no chamado lobo frontal, gente? No lobo frontal. A gente vai ter o pensamento, vai ter as emoções. E a gente sabe que hoje, dentro do lobo frontal, está a sua personalidade. Quem você é está dentro do lobo frontal. E como é que descobriram isso? Há uns anos atrás, teve um cara, lá na Inglaterra, um maluco chamado Phineas Gage. E ele sofreu um acidente. Esse cara, antes do acidente, ele trabalhava, não bebia, era ali um homem fiel, né, bonitinho, que não sei o quê. Cara, aconteceu o seguinte, ele trabalhava na construção de uma ferrovia lá na Inglaterra. Houve uma explosão e voou um pedaço de metal. E o pedaço de metal veio e, vrau, entrou no crânio dele e saiu aqui. Só que de maneira milagrosa, esse homem não morreu. Então, o crânio dele foi atravessado por uma haste e essa haste perfurou um pedaço do lobo frontal. Quando ele se recuperou do acidente, ele acordou e estava de boa, tá? Só que o que aconteceu? O comportamento dele mudou. Ele começou a beber, ele começou a jogar, ele começou a se envolver com brigas, começou a se envolver com prostitutas, largou a mulher. Cara, a vida dele mudou. Então, a partir desse acidente, teve muito estudo para tentar entender, cara, qual era a área. Então, a sua personalidade, quem você é, tá aqui, ó, nessa região que é o lobo frontal. Olha aí, gente. Olha aí, ó. Olha que parada, né? Olha aí, a Josiele perguntou, altera a personalidade, é isso aí, olha aí, ó. E o Pedro perguntou, o que é SNP? Sistema Nervoso Periférico. Então, gente, o maluco... Cara, olha o que o pessoal mandou, Renan. Cara, o maluco sofreu um acidente e virou o Neymar. Gente, tadinho do Neymar, né? Tadinho desse menino. Gente, olha isso, ó. Então, o lobo frontal controla a sua personalidade, o seu pensamento, suas emoções. Agora, vem pra cá. Aqui é o lobo occipital, que fica aqui atrás, ó. Fica aqui atrás. O lobo occipital, ele é o responsável pela visão. O teu olho enxerga, mas as imagens são formadas aqui. Cara, que legal. E essa aqui, ó, rosa bebê, que fica nessa área aqui, ó, é o lobo temporal. Ele é o grande responsável pela audição. Então, a tua capacidade de ouvir, de escutar, está nessa região. E aqui nessa parte amarela, o que a gente tem, pessoal? A gente tem o chamado lobo parietal. Aqui a gente tem várias áreas motoras, tá vendo? Tato, áreas sensoriais. Então, toda a tua capacidade de movimentação vem daqui. Então, é importante você conhecer essas áreas externas do cérebro, né? Lobo frontal, lobo parietal, lobo temporal e o lobo occipital, que são, cara, regiões fundamentais para você existir. Tudo bem? Aí mandaram, virou o Chico. Será que é o Chico? Será que é o Chico Moedas? Será que é ele? Eu encontrei ele um dia desse. Tava na rua da minha casa, né? Eu não sabia quem era. Tu sabe quem é o Chico Moedas, Renan? Eu não sabia quem era, não. Aí eu tava de bobeira na rua, andando com meu filho. Aí quando eu olho pra trás, meu filho tava falando com um cara. Aí eu falei, pô, filho, quem é esse maluco? Aí é o Chico Moedas.
Eu falei, tá, e o que isso quer dizer? Ah, não, ele é famoso. Aí depois eu descobri, ele é famoso porque ele namorava uma cantora, né? E parece que ele traiu essa mulher, não foi isso? Boa influência, né? Oi? Não é muito boa influência com ninguém. Mas meu filho, pô, conheci ele na internet. Ele é amigo do Casimiro. Ah! Aí depois eu descobri a história, cara, que ele traiu aquela cantora famosa, pô, num restaurante chamado Galeto Sats. Cara, e quem trai alguém naquele restaurante? O pessoal come galeto com farofa, né? Pão de alho, né? Muito esquisito, muito esquisito, muito esquisito. Cara, muito esquisito. E o vesgo, vê como? Gente, vocês estão falando o vesgo, vê como? Eu sou estrábico, tá? E vamos parar de falar de vesgo. Eu já fui muito estrábico, eu fiz uma cirurgia para corrigir, né, esse estrabismo. Mas o meu nível de estrabismo era muito alto. Só que aí com a cirurgia eu melhorei. Cara, e a vida do estrábico é uma vida perigosa. Porque, por exemplo, eu fiz a cirurgia quando eu tinha 5 anos. Ano que vem eu já faço 45. Então tem 40 anos da minha cirurgia. E o que é muito comum que alguns ex-estrábicos tenham, né? Eles costumam ter o desenvolvimento exagerado de um globo ocular do que em relação ao outro. Então a minha visão, cara, ela é muito predominante à direita. Eu quase não enxergo com o meu olho esquerdo. Então, assim, minha visão do lado direito, cara, é 100% que eu uso. E do meu lado esquerdo é uns 70%. Aí você fala assim, pô, que ruim. Cara, tem pessoas com estrabismo que corrigiram, fizeram a mesma cirurgia do que eu, que tem visão dupla. O olho direito tá vendo uma coisa, o esquerdo tá vendo outra. Imagina isso. Cara, isso que é bizarro, né? Bizarro, bizarro, bizarro. Cara, muito sinistro, né? Então, já falamos aí do cérebro, que são os lobos. E agora, olha para essa imagem aqui, gente. Eu peguei e cortei o cérebro aqui ao meio. Quando a gente corta o cérebro aqui ao meio, tem uma estrutura que junta, né, os dois hemisférios cerebrais, que é o chamado corpo caloso. Então a gente tem o hemisfério cerebral direito, que controla a movimentação do corpo do lado esquerdo, e o hemisfério cerebral esquerdo controla a movimentação corporal do lado direito, né? Então existe um cruzamento. Esse lado aqui controla esse lado aqui. E esse lado daqui controla esse daqui. É o contrário, tá bom? Então a gente cortou aqui. E o que vocês vão notar nessa região do cérebro cortada? Algo que alguém já me perguntou aqui, ó, que é a chamada hipófise. Cara, hipófise eu vou falar muito com vocês nas aulas de hormônio, que semana que vem. A hipófise é uma glândula que fica aqui na base do cérebro, tá? Tem muitos hormônios importantes que vêm daqui. Só que a hipófise, ela é controlada por uma área, o sistema nervoso está aqui em cima, chamada de hipotálamo. E, gente, o hipotálamo, ele faz várias coisas. Ele controla suas emoções. Então, o controle das emoções passa por aqui. Controle da fome, controle da saciedade, controle da temperatura. E aí você pode perceber que, cara, vou usar como exemplo as mulheres, né? As emoções de uma mulher podem alterar o seu ciclo menstrual? Podem. Por quê? Se o hipotálamo controla as emoções e esse hipotálamo está conectado à hipófise, cara, vai afetar a hipófise. E esses hormônios do ciclo menstrual vêm da hipófise. O tal do FSH, LH, que são os hormônios que vão comandar o ovário da mulher, eles estão aqui na hipófise. Então, gente, é totalmente compreensível que uma mulher com alterações no seu ciclo menstrual tenha alterações de apetite, alterações na sensação de temperatura. Já viu aquele papo da mulher que entra na menopausa? O que ela sente? Um calor exagerado, são chamados fogachos. Isso pode acontecer. E alterações do ciclo menstrual podem alterar as emoções, cara, porque tudo isso está conectado com o quê? Com o hipotálamo, que envolve temperatura, emoções e fome e saciedade. Cara, que parada, né? Que parada, né? O hipotálamo está me deixando ansiosa, né? Onde age o diabetes para depressão, né? Mulher só se ferra mesmo, viu? Que parada, gente. Que parada. Então, vimos isso aqui. Agora, gente, tem também uma glândula que fica aqui, ó, nessa parte de trás do cérebro. Essa glândula, ele chamou aqui de epífise, mas eu posso chamar também de pineal. É a glândula que produz uma substância chamada de melatonina, que é o hormônio do sono. É aquele hormônio que faz você, ó, mimitotoso, né? Então, a melatonina é muito bom, né? Aqui atrás a gente tem o cerebelo, que é um órgão que ajuda a controlar o seu equilíbrio, e ele também controla, né, a sua musculatura, pelo menos assim, o grau mínimo de contração dela. Então,
Então o cerebelo acaba controlando o equilíbrio. E aqui a gente vai ter o quê, pessoal? A gente vai ter aqui a ponte e o bulbo. Nesse momento eu queria chamar a atenção de vocês disso aqui, ó, do bulbo. Gente, o bulbo, ele é o grande centro controlador da sua respiração, tá? Então se você esquecer de respirar, não tem problema, o teu bulbo vai te lembrar. Então o bulbo, ele é o controlador da tua respiração. Valeu? Ótimo. Cara, agora deixa eu partir para um outro item da aula muito importante. Deixa eu falar com vocês sobre o chamado sistema nervoso autônomo. Mas o que é isso, Rodrigo? Cara, se o nome é autônomo, você não controla. E esse sistema nervoso autônomo, ele é dividido em dois grupos. Existe o chamado sistema nervoso autônomo do tipo simpático e existe o parasimpático. E se ele é autônomo, ele é involuntário, você não vai controlar. O simpático, ele é uma região do seu sistema nervoso que vai liberar a adrenalina. Enquanto o parasimpático, ele vai liberar um neurotransmissor chamado de acetilcolina. E qual é a diferença no funcionamento dele? Gente, eu até comentei isso em outras aulas. Você não controla o teu coração. Você não controla. Mas o seu sistema nervoso pode fazer ele bater mais rápido ou ele bater mais devagar. Isso é um controle que para você é involuntário, é autônomo. Então, por exemplo, o sistema nervoso simpático, ele de uma maneira didática, ele te prepara para situações de luta ou fuga. Tudo que envolve uma situação de estresse vai ativar o simpático, ele vai liberar adrenalina e ele vai ter efeitos que vão te preparar para lutar ou para fugir. Por exemplo, você está andando de noite por uma rua do Rio de Janeiro e de repente param dois malucos de moto do teu lado de noite e fala assim, perdeu Playboy. Gente, isso aí é uma hora de situação de luta e fuga. Você vai ativar o sistema nervoso autônomo simpático, vai liberar adrenalina. Teu coração nessa hora, como é que fica? Ele acelera. E qual o objetivo? É bombear mais sangue para onde? Para os seus músculos, para você poder lutar ou fugir. Mas olhando para tua cara, deve ser só fugir mesmo, né? Outra coisa que o seu sistema nervoso faz é dilatar os seus brônquios. Lembra dos brônquios? Ao dilatar, entra mais ar no pulmão para ir mais oxigênio para o sangue para as suas células musculares conseguirem produzir mais energia e você poder, correr. Quer ver outra coisa? Quando você tem um susto grande desse, né, de assalto, e você libera adrenalina, a tua pupila, ela dilata. Ao dilatar, ela entra mais luz e você consegue observar melhor os objetos e consegue fugir com mais maestria. Outra coisa, numa situação de luta ou de fuga, o que teu corpo também faz? Quebra o glicogênio lá do fígado. Ao quebrar o glicogênio, você forma a chamada glicose, que é energia, gente. Então, vários efeitos que seu corpo tem em situações de luta ou fuga estão ligados a isso aqui. Agora, gente, parasimpático. Ele vai ser ativado em situações de repouso ou digestão. Então, quando você acaba de comer alguma coisa, quando você está dando aquele relax, tá? Então, nesses cenários aqui, o que você vai fazer? Vai liberar o parasimpático. Vai liberar a acetilcolina. Teu coração vai bater mais devagar, a tua pupila começa a fechar, né? Tá ficando cansadinho, descansadinho, e aí vai, né? Nossa, que coisa. E pra gente poder terminar essa aula, gente, último item. Último item. Quero trazer pra vocês, botar aqui, número 4, o chamado arco reflexo. Rodrigo, o que é isso? Cara, isso aí é um mecanismo muito importante de proteção. Se você estivesse aqui, esse quadro aqui. Gente, se esse quadro ele fosse uma chapa de metal quente e eu não soubesse, e eu sem querer colocasse a mão, como é que seria a minha resposta? Eu colocaria a mão aqui e falaria assim, ai, está quente, eu acho melhor tirar minha mãozinha, senão eu vou me machucar. Faria isso? Não. Porque, gente,
muitas células minhas seriam danificadas. Eu tomaria um prejuízo muito grande. O mundo real é assim, ó. Eu sem querer encostei aqui, o que eu faço? Ai, eu tiro na hora. Esse tirar na hora, gente, é o arco reflexo. São respostas praticamente involuntárias e quase instantâneas, que é o mecanismo que o seu corpo tem, ó, de se proteger logo na hora, tá? Então escuta uma coisa. Se você pegar e jogar uma luz no olho do cara, a luz faz a pupila do cara fechar. Cara, se você jogou uma luz e a pupila fechou, é um arco reflexo. Sabe aquele exame do médico que ele bate no joelhinho da pessoa e o joelhinho, ó, estica? É um arco reflexo. Então os arcos reflexos são trajetórias que o impulso nervoso faz de maneira involuntária. Você não controla. Caraca! Então, como é que funciona isso, né? Deixa eu mostrar para vocês. Aqui está o encéfalo e aqui está a medula. Estou pegando aqui essa medula e cortando ela aqui, ó, transversalmente. E ao cortar a medula transversalmente, vamos olhar como é que ela é. A medula, gente, cortada transversalmente, ela tem uma região aqui no meio, que ela é de coloração cinza, ou seja, são corpos celulares de neurônio, e aqui por fora ela é branca, ou seja, são axônios. E imagina só, aqui está a sua pele. Cara, e a Peraí, se 9 dos 10 carros mais vendidos no Brasil saem de fábrica com uma bateria Moura, todo carro que aparece na TV é Moura? O carro do comercial? Tem Moura. Da novela? Moura? Daquelas perseguições? Moura. Moura. Até nos filmes de terror? 9 entre 10, lembra? Essa aí não é Moura. Moura, a bateria das montadoras é a melhor escolha pra você. Moura é Moura. Ele vai para o músculo. Cara, então o impulso nervoso, ele entra por esse nervo sensitivo, ele passa por esse neurônio verde, que é o chamado neurônio, ou nervo, né? Associativo. E esse impulso nervoso, ele sai por aqui. Esse neurônio que está aqui, já seria o chamado neurônio, ou nervo, gente, motor. E como ele está saindo, ele também é chamado de neurônio ou nervo o quê? Eferente. E ele leva isso lá para o músculo, para você poder, de maneira quase instantânea, ter uma resposta. Então, se eu enfiar uma agulha aqui na tua pele, o que isso faz? Isso vai gerar um impulso nervoso que vai ir rapidão na tua medula e ele vai dar logo uma ordem para os músculos da tua mão, sei lá, para tu tirar a pele dali. Então, é uma parada muito rápida. E o sinistro é que se você cortar, por exemplo, isso aqui, a pessoa sente, mas ela não consegue tirar a mão. E se você cortar aqui, a pessoa não sente, porque você cortou o nervo sensitivo, que é o nervo que tem a sensibilidade. Olha aí, que coisa, né? Deixa eu ver aqui as perguntas. Essa baleia, vai ser uma baleia. Que baleia, gente? Onde tem baleia, né? Que situação o Rio de Janeiro chegou? Parecendo uma baleia. Movimentos involuntários, antes da resposta chegar no cérebro. Cara, o Felipe Gomes, é contigo que eu tô falando. Cara, é isso mesmo. Você faz um movimento involuntário que talvez seja mais rápido do que chegar no teu cérebro, porque o arco reflexo, ele não é um processo cerebral, que é aqui em cima. Ele é um processo medular. É claro que quando você tira a mão, o teu cérebro fica sabendo disso, mas depois que tu tirou. Porque se tivesse que levar até lá em cima no cérebro para depois voltar, ia levar muito tempo, você ia perder estruturas importantíssimas, né? O pessoal perguntou assim, anestesia esse nervo? Sim. O Dandan, o brabo do Leão do Norte. Cadê? Deixa eu ler aqui. É isso aí. A maioria das vezes de um arco reflexo é acompanhado de uma palavra, né, que recheia a boca da pessoa, né? E uma curiosidade, alguém já fez aquele exame do martelinho que o médico bate, né, no teu joelho e você dá aquele chutinho? Cara, também é um susto, porque você acha que é mentira aquele negócio, tu acha que é piada, de repente o maluco bate, vai lá. Nossa, que coisa, né? Ó, mandaram nervo ciático. Cara, nervo ciático é o seguinte, é o nervo que desce aqui por trás, que vai pro seu membro inferior. Que muita gente sente dor de coluna e essa dor arrasta pro nervo ciático. A Mariane mandou assim, qual a diferença de neurônio e nervo mesmo? Olha só, ô Mariane,
O nervo, ele é basicamente só o axônio, tá, do neurônio. Eu posso falar que o nervo tá ligado a um neurônio, porque o neurônio é isso aqui tudo. Mas só o axônio é o que a gente acaba chamando de nervo nessa história. Deixa eu ver aqui, ó. Terrível, fiz, muito educado, né? Então, ótimo, gente, que maravilha. Então, Renan, traz a gente pra cá. Pessoal, então, mais uma aula de Biologia 1 finalizada. E eu já vou dar um spoiler. Semana que vem, a gente começa as nossas 2 aulas de sistema endócrino, aula de hormônio. Cara, o hormônio é muito importante. Vai falar de insulina, glucagon, GH, bomba. Rodrigo, eu quero saber sobre o suco. É semana que vem. Então, pessoal, semana que vem eu já estou com expectativas porque a gente vai viver aqui, tá legal? Então não falte. Conto com vocês semana que vem. Um beijo e valeu. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.